Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Nossa aula será sobre variação linguística. O que é isso, amadinha? Variação, flexão, mudança na fala, evolução da língua. Vamos lá, então? Vamos lá para a nossa aula? Olha só, variação linguística no contexto, né? 37.1, as variações históricas, sociais, regionais e estilísticas. Começando sempre a nossa aula, amadinhos, com o nosso texto atual. Olha o tema de hoje, nível de escolarização de proficiência em leitura no Brasil. Vamos lá então. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, revela o baixo desempenho escolar de leitura. Cerca de 50% dos brasileiros não atingiram o mínimo de proficiência que todos os jovens devem adquirir até o final do ensino médio. O PISA de 2018 revela que os estudantes brasileiros estão 2 anos e meio abaixo dos países da OCDE em relação ao nível de escolarização de proficiência em leitura. Logo, esse resultado interfere pedindo que avance nos estudos, tenha uma oportunidade no mercado de trabalho e participe plenamente no seu meio social. O resultado desse estudo mostra ainda que apenas 0,2% dos 10.961 alunos atingiu o nível máximo de proficiência em leitura no Brasil e nas escolas públicas estaduais. Conseguiram a pontuação de 404, nesse caso, estão aquém da média nacional, que é 413. Portanto, o desempenho da região norte é 392. Está entre as piores que a média Brasil. Vamos lá para o texto 2. Baixo índice de leitura entre jovens brasileiros pode indicar futuros de dificuldade. Esse artigo foi publicado por Vitória Pierre. Mercado de trabalho e exclusão. Ainda conforme o documento elaborado pela OCDE, apenas 50% dos estudantes brasileiros alcançaram o nível mínimo ou acima de letramento e leitura a ser atingido até o final do ensino médio. Em contraste, com 77,4% dos estudantes dos países da OCDE, trata-se de uma situação grave, afirma a professora da USP, pois esses sujeitos já vão sendo excluídos do mercado de trabalho ou, por exemplo, não conseguem ser aprovados em um concurso público, o que, em sua análise, os coloca em marginalização social. Nesse sentido, Filomena considera as exigências atuais do mercado. Nós precisamos de sujeitos que pensem, precisamos de sujeitos capazes de contestar, capazes de refletir, capazes de se incomodar. De acordo com o relatório, letramento em leitura é a capacidade de compreender, usar, avaliar, refletir sobre envolver esse contexto a fim de alcançar o objetivo, desenvolver conhecimento potencial e participar da sociedade. A professora também analisa a relação entre o baixo índice de status econômico, social e cultural de países como o Brasil, o Peru, e registraram 1,1, e a Colômbia e o México, que registraram 1,2, e uma escala de 1 a menos 2. E a baixa pontuação em leitura é que, segundo Filomena, uma sociedade com baixo nível social e cultural é uma sociedade que vai sofrer em diferentes aspectos, porque não produz conhecimento,
não produz tecnologia. E com isso fica sempre nas mãos de países e sociedades mais cultas, mais bem preparadas, que valorizam a cultura, letramento e tecnologia. Agora, aqui para vocês sobre o texto 2, algumas indagações, né? Temos aqui o seguinte: quando existem essas avaliações externas, as crianças brasileiras e os jovens brasileiros sempre se saem muito mal? Por quê? Aí logo em seguida já está aqui a resposta, né? Porque eles não aprenderam a interpretar, eles não aprenderam a fazer leituras e outras, além da leitura do livro didático, além de leitura que é prefixada pela escola. Aí essa é a explicação da professora. Aí qual é o desafio agora? Qual é o seu argumento? Apresente proposta para melhorar a leitura dos estudantes brasileiros. Selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos e defesa do seu ponto de vista. Qual é o seu argumento, amadinho? Então, o que é necessário fazer para que a juventude, né, os jovens em geral, se tenham interesse pela leitura, desenvolvam esse interesse pela leitura? Então, diz aí, amado, pode fazer a sua redação e eu estou aguardando por aqui. Belezinha? Então, vamos lá, então, o estudo da língua, variação linguística no contexto. Você já sabe, vocês já pararam para pensar a questão da linguagem, da fala? Como é que, quais as palavras que é comum você falar no dia a dia? Você faz uso de gíria? Você tem alguma palavra assim, igual a Márcia tem, assim, amadinho? E aí, você conhece outra pessoa que tem uma maneira de falar diferente? O vocabulário que você usa, outra pessoa também usa em outra região? Me diz aí, você conhece alguma fruta que recebe outra nomeação? E aí, amadinho, então isso daí você já vai pegando essa questão da variação linguística. Você já estudou. E variação linguística é um conteúdo que também sempre está presente nas questões do Enem. Amadinho. Então, vamos começando aqui. Observe bem essa tela, essa imagem, essa questão da variação, que tem várias pessoas, várias etnias, tá certo? Variedade, variação. Porque aqui vai chegando várias pessoas e cada um com a sua cultura. Não é isso? Aí que acontece o quê? A questão da mistura. Um vai pegando, essa palavra originou lá da África, essa daqui foi originária de onde? Então você já vai pegando esse macete. Esta daqui é de origem indígena, essa daqui africana, ou essa daqui é do grego, não tem isso? Já observaram isso? Então, essa questão da variedade. Então, como a nossa língua, ela é, vamos supor, dinâmica, né? Ela sofre várias variações. Olha, vai variar sempre. Então, o que é variação linguística? Temos aqui um conceito, né? Que é a diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de mudanças, né? Nos seus elementos, né? Vocabulário, na pronúncia, na morfologia, na sintaxe. Então, a mudança. Essa peculiaridade da língua está sujeita ao contexto histórico, geográfico, sociocultural, no qual os falantes estão integrados. Vamos lá, aqui um exemplo rápido dessa questão da variação histórica.
Uma palavra aí que antigamente era escrita de uma maneira e agora mudou totalmente a sua escrita. Lembra de alguma? Que houve evolução, que houve mudança, que houve transformação, que houve avariação? Você já ouviu alguém, alguma pessoa com o nome de Felipe? Só que o Felipe dele é escrito com PH? Não? Não conhece nenhum Felipe? Ô, amadinho. Então vamos pegar assim, Felipe antigamente, né? Alguém com o nome de Felipe. Vamos lá, seu tataravô é o Felipe. E o dele era escrito com PH. Agora, a coisa mais difícil é ter alguém com o nome de Felipe com PH. O que aconteceu? O Felipe é escrito com o quê? Com F. Assim acontece, amadinho, na palavra farmácia. Farmácia, antigamente, lá 1900 e bolinha, era escrito o quê? Com PH. O que aconteceu agora? As farmácias escrito com o quê? Com F. Então, houve uma evolução, o quê? Histórica. Isso que é variação linguística. Aqui, para você entender neste mapa aqui, ilustrada com várias pessoas, né? A pluralidade do que? Da língua no Brasil. Aqui o Brasil é um país que recebe várias pessoas, né, de outros países que vêm para cá. Então, há essa diversidade da língua. Por ser um país de dimensões continentais, o Brasil possui ampla diversidade linguística. Então, vamos lá então, amadinho. Essa pluralidade da língua é facilmente observada no Brasil, um país de extensão territorial, multiplicidade cultural significativas. As variações linguísticas acontecem porque a função primordial da língua é a comunicação. Os falantes, né, arranjam e rearranjam. Meu pai eterno, vamos lá! Os falantes arranjam e rearranjam a língua de acordo com a necessidade de interação social. Uma vez que essas variações visam a comunicação, jamais deve considerá-la erros. Porque você não pode dizer assim, se a pessoa fala claro, bicicleta, não está dizendo que é um erro. Porque o que vai acontecer? Vai dizer que é um preconceito linguístico. A mesma coisa, nós, vai, nós, é um preconceito linguístico. Ou não houve a comunicação, você não entendeu o que ele quis dizer? Ok. Claro, para norma culta, norma padrão, aí sim há um desvio, né, gramatical. Então, ao apontarmos essas alterações como erro, estamos cometendo o quê? O que chamamos de preconceito linguístico. Beleza? Então, show! Preconceito linguístico é proibido. Mais uma imagem aqui, ó. Olha só, é relacionada à questão da né? A pluri, a variação, a pluralidade. Temos aqui, a língua é responsável, segundo, por transmitir a herança cultural de um povo, que carrega aspecto de vida, das crenças e valores de uma sociedade. Isso daqui é segundo Biderman, de 1899. Então, essa questão da diversidade. Vamos ver por região, né? Lá, se a gente for trabalhar essa questão desde o período da colonização, né? Não vieram para cá a questão dos europeus, né? Não vieram para cá os escravos, né? Que vieram da África, aí não foi,
fazendo a mistura, a miscigenação. Então, cada um traz consigo a herança cultural, tá certo? Então, vamos lá aqui, ó. Aqui eu tenho o seguinte, é um texto de Manuel Bandeira, que fala o seguinte, Evocação do Recife. A vida não me chegava pelos jornais, nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo. Língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. Então, essa sintaxe lusíada é a questão da língua portuguesa. A língua portuguesa que eu falo, a questão lá, porque nós, né, brasileiros, herdamos a língua o quê? Portuguesa. Por quê, amadinho? Porque foram os portugueses, né, que colonizaram o Brasil. A língua é dinâmica. Quando fala que a língua é dinâmica, quer dizer o quê? Porque ela vai sofrer o quê? Transformações com o passar dos anos, do tempo. Então, essa transformação cronológica. Então, a língua sofre transformações com o passar do tempo em virtude de vários fatores advindo da própria sociedade, que também é totalmente mutável. Então, aqui você vai perceber essa questão com a língua é dinâmica. Veja só. Olha só o que aconteceu na questão da variação histórica. Ó, quando fala histórica, ó, é a mesma que diacrônica. Aquela que sofre transformações ao longo do tempo. Diacrônica relacionada a tempo. O que nós temos aqui? Nesta imagem, lá muito tempo, as pessoas falavam assim, vou me ser. Depois, vá-sum ser. Olha só como vai transformando. Aí você vê que acontece o quê? Vai acontecendo o quê? Mudança. Oh, meu Pai eterno. Esqueci de colocar aqui para vocês a canetinha. Então, antes, aí depois ficou você, depois vai mudando, você, depois ser. Quando você tá lá no meio, né, no meio eletrônico, o que acontece quando você vai passar uma mensagem? Você usa só o quê? Apenas o V e o C, que quer dizer o quê? Você. Então, há uma variação histórica, tá bom? Então, quando há uma redução aí na escrita da palavra. Mas se você for escrever, sabe que usando a norma padrão, a linguagem formal, você tem que escrever assim, amadinho. Dessa forma aqui. Mas quando você está conversando no bate-papo com um colega ou vai fazer algum bilhetinho, você acaba reduzindo esse você desta forma. Tá certo? Outra palavra aqui, né? Como eu já havia citado, a palavra farmácia. Tá aqui, ó. Ó, tanto que aqui dá para ver pelo prédio, né? É uma arquitetura bem antiga, não é mesmo? Lá de 1900 e bolinha. Vamos colocar assim, ó, como era farmácia Estrela Popular. Agora, você já observou se tem alguma farmácia com PH agora na atualidade, nesses dias?
Não, né? Então, porque houve o quê? Uma mudança, uma variação na parte da escrita. Então, o que nós temos aí? Existem diferentes variações ocorridas na língua, entre elas na própria escrita da palavra. O que acontece? Fica em desuso. Vamos ver mais coisinhas que antigamente usavam que agora pararam de usar. Ó, tabefe. Tabefe, muitos de vocês não sabem o que é um tabefe, né? Então, o que é tabefe? É um tapa, uma bofetada. Sacripanta, quer dizer o quê? Pilantra, patife, basbaque. É o que? Pessoa ingênua. Aí, ó, vamos prestar atenção aí. Tolo. Chumbrega, olha só. Ordinário, de má qualidade. Sirigaita. Essa sirigaita aí, ó. E ainda tem pessoas que ainda usam. Faz uso, né? Então, mulher esprevitada, pretensiosa. Alcunha. Ó, de alcunha. Lá que na literatura, né, usava o alcunha, que é o apelido ou codinome. Já nota, pessoa bem vestida. Petis, criança. Pachorra, né, paciência, calma, excessiva. O que mais que nós temos aqui? Garrucha, quer dizer o quê? Espingarda, bacamarte. Quipricó, ó, confusão. Essa daqui, ó, nunca usei antes. Comecei a ouvir há 4 anos essa palavra quipricó. Balela, quer dizer o quê? Mentira, conversa fiada. Então, com o tempo, algumas expressões vão deixando de ser usadas. Por isso que fala expressões em desuso. Porque há uma variação histórica. E o que é uma variação histórica? Aquela que sofre transformações ao longo do tempo. Ó, diacrônica histórica. Beleza? Agora, aqui as variações diatópicas. É a questão da variação regional. Cada região tem uma maneira, né? Um jeito de falar diferenciado, tá? Ó, variedade regional são aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, diferentes estados, diferentes cidades. Vamos lá, então. O que nós temos aqui o regionalismo no Brasil? Ó, aqui para a região norte, é comum a gente falar abestado, para quem a gente acha tolo, quem é bobo, abirobado, maluco, avalie, imagine, pão de sal é a mesma coisa que pão francês, macaxeira, aqui na nossa região, em outras regiões é mandioca ou aipim, arretado, lá pro Nordeste, né, que é bacana, que é legal, pessoa forte, concentrada, determinada, banda é um lado ou é um pedaço, bila, bola de gude, semáforo, eu posso chamar de semáforo, outra pessoa em outra região é sinaleiro, farol ou sinal. Então, você já percebe essa questão regional, vai depender da região, vai depender do estado. Belezinha? Então, é importante destacar que a língua em movimento busca alcançar sua função primordial. O que é essencial? A comunicação. Este daqui, amada, essa imagem aqui, é o famoso pão francês. Vamos ver aqui, conforme a região, ele é conhecido por um determinado nome, tá certo? Então, vamos lá. Para mim, eu chamo de pão francês. O que nós temos aqui, ó? Na região norte, fala carioquinha, mas aí eu tô na região norte, eu chamo um pão francês. Aí, ó, lá em Portugal é cacete ou carcaça. Lá no Rio de Janeiro, ó, no Sudeste, é
pão de sal. Lá no interior do Nordeste é o quê? Pão aguado. E no Ceará eu tenho o quê? Carioquinha. E no Rio Grande do Sul é cacetinho. Beleza? E lá na França, ó, pistola ou pistolé. Beleza? Essa variação ocorre quando a mesma língua é falada de forma o quê? Diferente, de acordo com a localidade do falante. Eu tenho um objeto, ele é conhecido por outros nomes. Beleza? Vamos aqui para o vocabulário, né? O dialeto ou linguajar mineiro. Dicionário mineirês. Litro de leite quer dizer litro de leite. Só que assim, amadinho, fala mais rápido. Né? Eu tenho vários colegas que são mineiros, né? Mas tomate que é massa de tomate. Dentro da pia, quilo de carne. Trata da porta. Embaixo da cama, embaixo da cama, pinga com mel, escova de dente, Nossa Senhora, e ponto de ônibus. É porque fala rápido, né? É dele, do mineiro, falar rápido, muito rápida. Já a questão lá baiana, que já fala mais lentamente, né? Devagarinho, arrastado. Então, aqui eu conheço um pouco do nosso linguajar cuiabano. Olha só, ali já falamos dos mineiros, agora dos cuiabanos. Ó, digoreste, quer dizer ótimo, bom demais, que é muito bom. Bocó de fivela, pessoa boba. Malemar, mais ou menos. Moagem é frescura. Berrando, olha só, da questão da fonética que perde um som. Então, gritando. O quá. Duvidar, chamando, cumprimenta um amigo. Que é esse? Quer dizer, o que é isso, né? Podre de chique, quer dizer elegante, bem vestido. Espia lá, olha lá. Aí beijou, que não beija mais, quer dizer, acabou, terminou. Então aqui um pouquinho, né, do linguajar cuiabano. Aqui nós temos um dialeto caipira. Presta atenção aqui, essa da caipira aqui, você com certeza já viu nas mídias, né? Aí nós temos o seguinte, nas redes sociais. Declaração para os meus amigos. 6 são com o colírio do meu oi. São um chiclete agarrado na minha calça jeans. São a maionese do meu pão. O limão da minha caipirinha. O recheio do meu biscoito. O mastomate do meu macarrão. O pinco-mel do meu boteco. Nossa Senhora! Gosta demais da conta dos 6, uai. 6 são também o vídeo perfume da minha penteadeira, o dente friso da minha escova de dente. Oi pra vocês, quem tem amigo assim tem um tiro só, um tesouro. E guardei esse tesouro com todo carinho do lado esquerdo do peito, dentro do meu coração. Amo vocês pra danar. Beijinho em té. Agora, aqui nós temos o seguinte, ó. Pertence àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma educação formal e uma função disso não conhece a linguagem culta. Aqui é o dialeto caipira, tá? Aquele que não teve o acesso à escola. Temos aqui mais outro, né? A questão da variação linguística regional. Olha só, vício da fala. Para dizer milho, dizem mil. Para dizer melhor, dizem mior.
Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Quer dizer que vão construindo novas falas, novas palavras. Que um pouquinho da variação regional do Oswald e Andrade. Agora, a variação diastrástica. Essa variação diastrástica, a variação é social. Vai depender da questão da faixa etária, vai depender da questão profissional, vai ser variada de um grupo determinado de pessoas. Então, vamos lá. É aquela que pertence a um grupo específico de pessoas. São as variedades que possuem diferenças em nível fonológico ou morfossintático. Temos aqui a questão fonológica. Lembra quando eu falei da bicicleta? Então, é fonológico, na hora da pronúncia, tá bom? O som. A pessoa fala plantar em vez de plantar. Bom em vez de bom. Problema em vez de problema. Bicicleta em vez de bicicleta. Então, quando você, da questão variação fonológica, então você já vai perceber a questão do som, do fonema, que será o quê? Diferente, tá bom? Haverá troca de fonema, ou então perda de fonema. Tem uma morfossintática, né? Morfossintático. A questão vai estar relacionada à questão da concordância, da regência, tá bom? Por isso que é a questão morfossintático. Ó, aqui nós temos 10 real. 10 real? Mas você não entendeu que a pessoa quer 10 reais? Então, há uma comunicação, há um entendimento, mas só que variou aqui, ó. Então, em vez de falar, ele fala 10 real, em vez de falar 10 reais. Então, houve um erro aqui, uma discordância, né? De concordância. Concordância, 10 real, concordância nominal. Eu vi ela, em vez de eu a vi. Aí já a questão da sintaxe, da colocação pronominal, né? Mais outra, na pronúncia também. Eu trouxe, em vez de falar eu trouxe. Ó, a gente fumo, olha aí. A gente fumo, ou a gente pode falar a gente foi, ou nós fomos. Beleza? Estão entendendo aí essa questão da variação diastrástica social? Então, vamos lá das outras variedades estilísticas. São as mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade, como eu falei, né? A língua pode variar entre a linguagem formal e a linguagem informal. Quando a linguagem é formal? Em situações comunicativas. Ó, na palestra, apresentação de trabalho, congresso, reunião empresarial. Linguagem formal. Uma entrevista. A linguagem informal vai ser usada quando? No bate-papo com um amigo, entre família, tá certo? Linguagem informal, tá bom? Então é usado em situações comunicativas informais, como reuniões familiares, encontro com os amigos, tá certo? E quando eu faço uso da linguagem informal, o que vai acontecer? Ó, vai aparecer aqui gírias ou jargão. Como assim? Cada um não tem as gírias dos skatistas, gírias dos tatuadores, dos surfistas. Então, gírias dos PMs e assim por diante. Beleza? Não falo nem PM, né? Dos militares. Vamos lá, variações diastráticas ocorridas em razão da convivência em grupos sociais, já foi falado. Nós temos aqui o jargão profissional.
Preste atenção aqui, ó. Cada profissão tem o seu jargão. Quando você fala meliante, ó, meliante, essa palavra é um jargão de onde? Ó, do meio policial. Não é assim? Então, linguagem repleta de palavras de uso técnico, né? Os jargões que pertencem a uma classe profissional. Nós temos médicos, advogados, profissionais da informática, jornalistas e outros. Ó, um jargão aqui, profissional da medicina. Um exemplo aqui para vocês, ó. Senhor Pedro, o seu prognóstico é favorável no caso de pronta suspensão de medicação. Seria melhor entendido pelo paciente. Senhor Pedro, pode parar de tomar o quê? O remédio que foi suspenso. Advogado, nós temos aqui protelar, adiar, prorrogar, mérito, que é merecimento, a revelia, falta de esquecimento. Temos aqui a questão dos jargões jornalísticos. O que nós temos aqui, ó? Cabeçalho, off, pauta fria, nariz de cera, retranca, furo, a lead, switch, foca. Ó, o que é furo? É a expressão para informação publicada em um veículo antes de todos os demais, né? A lead, abertura de um texto jornalístico. Switch, do francês suite, isso é uma série, uma sequência. E barriga, matéria com informação falsa ou erradas. Gírias, variações em razão da convivência entre os grupos. Então, estamos aqui dois aqui, ó. Tem uma pessoa, duas figuras aqui, um com mais idade e a outra com menos idade. Temos aqui, de que raça? Aí fala, a Verinha é uma gata. E foro, eu mandei ver. Que condução atrasou? Demorou. O que? Levantou a bolada? Tô bolado. Hoje em dia, não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Povo, tu não saca nada. Então, o negócio de sacar é de dar o saque. E esse sacar que o jovem está falando, quer dizer que ele não entende. Beleza? Ó, circule que fala. Aqui nós temos o seguinte, várias palavras, né, que é usada aqui na região, né, no estado de Rondônia. Qual desse daqui você já falou, você conhece, ou você tem esse contato? Maceta, cega, te doidé, peia, de menor, danada não, brocado, piseiro, égua, telé, zé, bichinho ou bichinha, maninha, moleque, doido, moscou, eita, pega. Então, qual que você já usou ou faz uso? Diz aí. E para finalizar, como sempre, a gente traz aqui o trabalhando o gênero, é hora de produzir. A pergunta fica no ar. Você usa gírias? Véi, na boa, eu não uso essa bagaça não, mano. Falou? Tô vazando. Então, você, amadinho, você vai produzir um mini dicionário, né? De gírias do seu convívio, que pode ser do seu uso, que você faz uso na escola, na praça ou em outro ambiente. Além de produzir esse dicionário, você, claro que né, você vai citar lá a palavra que você usa de gíria e dizer o que significa, belezinha? E envie pra gente, tá certo? Eu estou aguardando. Amadinho, daqui a pouco eu retorno para nossa revisão. Até lá!